Glória a Deus. Deus é bom, não é? Deus é bom, não é? Ele é bom demais. Olha só, estão sentados numa poltroninha aconchegante, com um som bom, uma iluminação legal, com uma palavra boa, com uma pessoa legal do seu lado. Olha só. Alguns disseram misericórdia. Ou se você não sabe se ele é legal ou não, olha para ele e fala: prazer, meu nome é fulano. Isso. Aí já ganhou um amigo. Olha só como é que Deus é bom. Você estava todo tristinho, não tinha amigo, jogado pelos cantos, aí ganhou um amigo. Que beleza, né? Depois dizem que igreja não é o melhor lugar para encontrar amigos. Aí, olha só. Amém. Antes de começar a palavra hoje, eu quero falar de 2 livros que nós trouxemos. E esses livros foram lançados, na verdade eles nem foram lançados ainda. Eles vão ser lançados essa semana na nossa conferência. Então vocês estão tendo um privilégio de adquirir esses livros antes. Nós da Casa de Oração em Florianópolis, nós agora estamos com uma publisher, como é que chama? Como é que chama? Editora, obrigado. Uma editora, e o nosso propósito e desejo com essa publicadora, essa editora, editora é quem edita, né? Publicadora é quem publica. Não faz sentido. O nosso desejo é de que bons livros, com boa palavra, com fundamento, que vão edificar e fortalecer o corpo de Cristo no Brasil, sejam lançados, sejam transmitidos e espalhados na nossa nação. E por isso que nós começamos essa editora. A nossa pastora lá em Florianópolis, Jennifer Roberts, lançou esse livro. É o primeiro livro dela, na verdade, e ela escreveu um livro chamado A Jornada. E esse livro é a respeito da jornada do amadurecimento espiritual através da alegoria do Cântico dos Cânticos. Então, olhando para Cantares de Salomão como uma alegoria entre a noiva e o noivo e o nosso desenvolvimento espiritual em paralelo com a história da Sulamita. Então esse livro está aí, olha, ninguém no Brasil ainda tem, tá bom? Quem já comprou desse? Olha aí, vocês são... escolhe um adjetivo. Eu só faço essas propagandas porque minha esposa me obriga. Porque ela fala: se você não falar dos livros, você não volta para casa. Brincadeira. Mas eu sou péssimo vendedor. Meu Deus, vocês viram da última vez, né? Enfim, esse livro ele está sendo relançado no Brasil. E ainda também não foi lançado. Ele chama Segundo o Coração de Deus. Ele foi escrito pelo Mike Bickle, o diretor da Casa de Oração Internacional em Kansas City. Até a fotinha dele é antiga, bonitinho ele aqui. Mas esse livro é a respeito, especialmente em relação a nós nos tornarmos pessoas segundo o coração de Deus. E ele ensina muito a respeito de Davi nesse livro, e o ensino do Mike Bickle a respeito da vida de Davi. Para quem já ouviu alguma coisa a respeito disso, ele falando a respeito disso, vocês sabem que é profundo, é real, é a partir de um lugar de experiência própria na palavra e de estudo. Então esses 2 livros são 2 livros que eu quero indicar para vocês. Vão lá atrás. Se você ainda não percebeu, tem uma banquinha lá atrás cheia dos produtos do F-Hop. Então eu pretendo e desejo voltar para casa com minha mala vazia. Se eu voltar para casa, né, se amanhã tiverem voos de volta para casa, eu quero voltar com a mala vazia. Então passa lá atrás. A pessoa que estava do teu lado que você não conhecia, lembra? Vai lá atrás, compra um presente para ela. Talvez, quem sabe, ela é a varoa, ou a mulher valorosa, ou ele é o varão da sua vida. Olha só que mistério. Primeiro, olha, eu quero que você se torne um homem segundo o coração de Deus.
Aí semana que vem você pergunta para ele, e aí, leu, como é que tá? Não, desculpa, né? Ou dá para ela a jornada, e aí, vamos conversar sobre cantares? Não, melhor não, né, pastor? Ai, Deus é bom. Eu estou em Gênesis, mas eu vou falar sobre Apocalipse. Glória a Deus. Deixa o seu livro aberto em Apocalipse. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus. Quem gosta de falar sobre Jesus? Jesus é lindo. Quando eu falo sobre Jesus, eu sempre tenho que lembrar do grande amigo de Jesus, nosso amigo Joãozinho, né? Não o Joãozinho das piadas, mas nós vamos falar sobre Joãozinho, o Joãozinho do Evangelho. João, ele era, dando aqui um panorama a respeito daquilo que nós vamos ler, e não garanto que eu termine em 1 hora de novo, mas Joãozinho, ele era o mais novo dos discípulos, e ele era o mais protegido dos discípulos. Eu até penso que João deve ter encontrado esse lugar privilegiado perto de Jesus por ser o mais novo, por ser aquele que talvez estava sofrendo bullying dos discípulos, né? Talvez os discípulos olhavam para ele, chamavam ele de tampinha ou de mascote, café com leite, né? Eu já passei por isso. Olha o café com leite, não, vamos lá só nós, deixa o João aí que ele é mais novo, ele não pode ir, menor de idade, né? E João encontrou o refúgio dele, estando o mais perto possível de Jesus. Então, se eu ficar aqui no meio dos discípulos mais velhos, talvez eu vou ser zoado, talvez eles não vão me reconhecer, mas se eu estiver perto de Jesus, a opinião deles, eu sei de onde vem a minha influência, eu sei de onde vem a minha afirmação. Se a minha afirmação vem da boca de Jesus, eu estou bem. E aí você vê Jesus crescendo em amizade com João, a ponto de João se tornar o discípulo amado. É o discípulo a quem Jesus amava. E eu amo essa realidade de João ter sido um discípulo amado, ou chamado de discípulo amado, porque ele é chamado de um discípulo a quem Jesus amava, pelo autor do livro de João, por ele mesmo, né? Ele escreveu o Evangelho, é meu livro, eu escrevo do jeito que eu quiser, né? E Deus deu a permissão para ele, por inspiração, de que ele chamasse a si mesmo de um discípulo a quem Jesus amava. Jesus teve as multidões, né? Ele vinha, falava para a multidão: vocês precisam amar uns aos outros, perdoem os seus inimigos, vamos multiplicar pão, vamos falar sobre o futuro. E aí, quando ele saía da multidão, ele chamava os 70, que já era uma multidão, né? Chamava os 70, agora vamos falar melhor a respeito daquilo que eu disse para as multidões. Eu vou explicar para vocês agora o meu coração em relação a isso. Vocês lembram na lei, quando a lei dizia isso? Então, agora vamos olhar aqui agora no nosso contexto. No nosso contexto nós precisamos olhar dessa maneira, tal. Então, quando vocês forem na cidade pregar o Evangelho, vocês precisam pregar dessa maneira. Os 70 ouviam, eram cheios de alegria em estar com Jesus. Jesus agora falava assim: ok, partiu 70, agora eu vou falar com os meus discípulos. Os outros discípulos saíam e ele ficava só com 12. Uau, o ciclo interno de amizade de Jesus. Os 12 apóstolos, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele chegou: me segue. E eles levantaram, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E Jesus sentava com eles na mesa, Jesus comia na churrascaria com eles, Jesus tomava aquela coca em 13 copos, né? Quem já fez isso? Na minha época, vendia sodinha. Vocês lembram a sodinha de abacaxi? Eu lembro os meus amigos iam jogar bola, vamos lá agora na padaria comprar uma sodinha. Aí sentava, pedia uma sodinha em 7 copos. Sodinha desse tamanho, aí dividia em 7 copos e saía todo mundo feliz. Os moleques compraram 25 centavos na época, uma sodinha, né? Hoje especificamente deve estar R$12, R$15, uma sodinha, ou mais, vai saber.
Então Jesus tinha aquela comunhão, aquela amizade com os discípulos, aquele sentimento de nós somos camaradas, nós estamos juntos nisso, aonde um for todo mundo vai, nós vamos até o final. Pedro já gritava na hora, se o Senhor for, eu estou junto, eu até morro por ti, né? E aí Jesus dava aquela empurrada para trás, calma Pedro, não se exponha tanto, não tenta aparecer agora não, que não é a hora. E aí Jesus pegava os 12 discípulos e falava coisas que os 70 não ouviram, muito menos a multidão. E foram esses 12 discípulos que ficaram incumbidos, ou que ficaram encarregados de transmitir todas as palavras de Jesus para a próxima geração. Eles tiveram um privilégio que eu amaria ter tido, de simplesmente sentar num dia cansado com Jesus, depois de uma viagem ministerial, sentar e ouvir Jesus agora, só tipo assim, foi legal, né? E Jesus fazer o debriefing, fazer a reunião depois do que rolou, né? E aí Pedro, o que você achou daquela mulher que saiu gritando lá? Jesus, tá. Eu queria estar nessas reuniões, cara. Para mim seria a parte mais legal, de ver a humanidade do Deus em carne, de ver Jesus conversando, colocando o pé para o alto, e pensar, esse com o pé para o alto, sentado, pronto para dormir, ele criou o universo. Eu viajaria olhando para ele, tipo Maria, sentada aos pés de Jesus babando. Maria, vem me ajudar na cozinha. Está na minha casa. O eu sou está na minha casa. Eu viajaria olhando para Jesus. E aí os 12 discípulos iam embora. Jesus falava assim, ok galera, agora vocês podem ir, porque agora eu vou ficar com os meus amigos. Os discípulos partiam, e Jesus chamava quem? Pedro, Tiago e o Joãozinho. Porque Joãozinho não podia ir embora, ele estava sob os cuidados de Jesus, né? Jesus que estava cuidando dele, vamos junto, aonde eu for você vai junto, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te zoar não, está comigo, está com Deus. Anota essa, velho, anota essa, e olha que foi espontâneo, hein? Rapaz... Ai, misericórdia, Pai. Às vezes eu penso de onde veio essa linha na minha família. Meu Deus. Então, Pedro, Tiago e João, eles caminhavam com Jesus para lugares que os outros 12 discípulos, os outros discípulos não caminhavam, os 70 não caminhavam, muito menos a multidão. E esse era o círculo interno do círculo interno do círculo interno. Ninguém entrava, nem com convite, não haviam convites. E Jesus caminhava com eles para lugares e fazia coisas que os outros talvez nem acreditaram depois. João, por exemplo, estava lá quando Jesus subiu no monte. Então, vamos orar. João, Tiago, Pedro, vamos orar agora. E eles começam a orar, fica aí orando. Hein? E Jesus vem, sobe mais um pouquinho, começa a orar e tal, aí os discípulos lá orando, uma oração, Senhor, Pai Todo-Poderoso, aleluia, e eles olham para o lado, Jesus está trocando ideia, está conversando com Moisés e Elias. E os discípulos olham, Moisés e Elias, eu não sei nem como eles souberam que era Moisés e Elias, não sei nem se eles olharam a barba, ou reconheceram alguma coisa, tipo, Moisés, ou eles ouviram Jesus falar, né, Moisés, Moshe, Eres Codó, Elias, mano, vamos trocar uma ideia, e os três trocando maior ideia ali, vem Pedro, e João está só olhando, né, porque Pedro era o cara que gostava de aparecer, que queria aparecer eu sou acima dos três, eu sou o maior. Então vem Pedrão, Jesus, espera aí Pedro, Jesus, rapidinho, espera aí Pedro, Jesus, fala Pedro. Pedro diz assim, Jesus, eu tive a maior
das ideias. O que, Pedro? Jesus, vamos construir uma tenda para o Senhor. Vamos construir uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Nós vamos ficar aqui para sempre. Nós vamos chamar a galera para subir um monte. Nós vamos chamar tipo a montanha do avivamento. Saca? Tipo, vai ser incrível. Ninguém precisa ir embora. Enquanto Pedro ainda falava, é o que as escrituras dizem. Enquanto Pedro ainda estava dando essa ideia incrível, o Pai ouve dos céus e resolve participar. E ele grita: eis o meu filho amado, cala a boca, Pedro. Pedro. E Joãozinho só lá assim. Toma distraído. Vai. Deus falando assim: este é o meu filho, você não faz ideia quem ele é. Este é o meu filho, e você está querendo dar ideia para ele? Moisés e Elias vieram receber conselho dele. Seja lá como isso funciona. E você aí está querendo ensinar ele o que fazer? Relaxa, Pedro. João fazia parte do trio, do barquinho que Jesus veio encontrar. Vocês lembram? Lembra o encontro de Jesus no mar da Galileia? No barco, no mar da Galileia? Não é do bar da Galileia não, tá? Jesus fala: eu vou orar, vão para o outro lado do mar, que é mais uma lagoa, né? Vá para o outro lado, e eu vou orar. E ao invés de passar a noite, Jesus resolve encontrar eles. Jesus vem andando sobre as águas, dando aquela surfada, e aí ele chega perto do barco. A escritura diz assim: ia Jesus passando por eles. Isso sempre me pega. Espera aí, Jesus, você viu eles, você olhou para eles, mas você ia como passando por eles? Tipo, você nem esperou eles chegar do outro lado, você resolveu encontrar eles no meio do caminho, mas eles estão ali e você tipo... Os discípulos começam a gritar: ah, o fantasma! Não, sou eu. E aí tem aquela coisa toda, Pedro vem, afunda de novo, que Pedro, claro, queria, né? Eu quero ir ter contigo, Jesus. Então vem, Pedrão. Os discípulos, mano, se funcionar eu vou depois, mas ó, só para tu saber que eu estou filmando, vou postar mesmo. E aí saem dali e eles vão com Jesus, vão embora. E Joãozinho estava lá experimentando um Jesus que os 70, nem os 12, nem ninguém experimentou. João estava em tantos lugares que ninguém podia estar, ouvindo coisas que ninguém podia ouvir. João ganhou um lugarzinho especial no peito de Jesus, não no coração, não do lado de dentro, mas João era aquele que poderia levantar a mão de Jesus, passar atrás do pescoço e encostar no peito de Jesus. Espera aí, pensa nisso, você literalmente ouvir as batidas do coração de Deus. Pensa nisso, você ouvir as batidas do verbo vivo, o verbo que se fez carne. Quem que ia querer sair do lugar desse? Quem que ia querer outro lugar? Jesus, fala, Joãozinho, está batendo forte seu coração? E um desses dias que João estava recostado ao coração de Jesus, foi na última ceia. Vocês lembram da última ceia? Estavam comendo todos juntos, 12, estava ali mais perto, do outro lado da mesa estava Pedro, João estava aqui recostado à cabeça de Jesus, ao peito de Jesus, e Jesus vira e fala assim: a hora é chegada, chegou a hora, vou falar real, um de vocês vai me trair, papo reto, um de vocês é traíra. Todo mundo, é o Vilinho. Vilinho olha para o Guzmão: você, mano, se foi você.
Aí eles procuram o Jaffer na mesa. Mano, vai ser um Jaffer, velho. Lembra quem falou que é a parada? Eu acho que é o Jaffer, velho. Aí a palavra diz assim: Pedro, olhando para o outro lado da mesa, para aquele discípulo a quem Jesus amava, que estava recostado ao peito de Jesus, Pedro fez sinal para ele, dizendo: pergunte a ele, pergunta a ele, quem é? João está aqui assim, cara, eu que não sou, estou tranquilo, deixa o pau quebrar, eu estou confiante que não sou eu. Se fosse ele não deixaria eu estar aqui. Pedro, pergunta quem é a jurada? Ó Jesus, quem vai ser? Quem que vai te trair? A palavra diz que Jesus disse a João. Jesus não falou, vai ser aquele. Ele não falou isso. Ele falou para João, fica de olho. Aquele a quem eu molhar o pão e der para ele, vai ser ele. Olha só, mano. O cara está ouvindo o coração de Jesus. E agora ele está ouvindo um segredo da boca de Jesus. Só ele ouviu. Vai ser aquele a quem eu molhar o pão e dar para ele. E Jesus pega o pão. Só João sabia o que ele estava falando. Molha o pão no vinho. Toma, Judas, meu querido. Judas pega o pão. João já regala o olho desse tamanho. Hashtag eu já sabia, né? Hashtag deu ruim. Hashtag ficou endemoniado. O demônio aposta de Judas ali mesmo. Jesus fala assim: Judas, o que você tem para fazer, vai e faz rápido. Quando Jesus diz vai e faz rápido, a palavra diz que todos que estavam à mesa ficaram se perguntando, do que ele está falando? Por quê? Porque eles não ouviram o que Jesus disse a João. Todo mundo confuso, o que está acontecendo? Por que? Ele deve ter ido comprar comida, né? Porque os postos de gasolina estão vazios, ele precisa comprar comida para estocar. Ele precisa pagar um boleto, porque a lotérica vai fechar. Tá tranquilo. E João aqui assim, olhando para Pedro, pensando, depois te falo. Jesus confiava em João, a tal ponto, de tal maneira, Jesus crucificado, ele fala com o pai, ele fala com o ladrão, ele fala com o soldado, e ele olha, e João está ali, e ele toma tempo no meio de tudo aquilo que ele estava passando, para falar com o Joãozinho de novo. E ele olha para João, João, está aí sua mãe, mulher, está aí seu filho, Joãozinho, cuida dela para mim, que eu estou indo, partir. E João, a partir daquele momento, tomou Maria como sua própria mãe, e cuidou dela, até o final da vida dela. Espera aí, nós como crentes, a gente ignora Maria, a gente não quer falar sobre Maria, mas vamos falar por um segundo. A mulher que deu à luz virgem a Jesus, a mulher que teve como maior missão da sua vida, criar o Messias, ensinar ao Messias como caminhar. Já pensou que essa mulher limpou o bumbum de Messias, porque o Messias não tinha capacidade para fazer isso sozinho? Deus, Criador dos céus e da terra, não podia se alimentar e necessitou dessa mulher para fazer isso? A gente lê e a gente olha, porque nós cristãos a gente quer ignorar, nós queremos tirar a glorificação e exaltação de Maria, tudo bem até aí,
E a gente enfatiza nas coisas negativas a respeito de Maria, né? Jesus disse: não, minha família são esses, sou todo aquele que ama o Senhor, que tem eu contigo, mulher. Jesus ignorava Maria. Jesus amava Maria. Jesus amava sua mãe. Bem-aventurada mulher, entre todas as mulheres, eu vou ter a certeza de que você seja cuidada quando eu sair daqui. Ele não falou para os outros irmãos dele: irmãos, cuida dele. Ele falou: João, cuida dela, cuida da minha mãe. E a história da igreja primitiva conta que João, a partir daí, cuidou de Maria e levou Maria para Éfeso, quando ele mesmo mudou para Éfeso. João vai para Éfeso, se torna um apóstolo e aquele que ajuda a igreja de Éfeso a crescer, a ser fortalecida. E aí acontece que a história, o imperador de Roma passa de Nero para Domiciano, e Domiciano, como imperador, começa a perseguir ainda mais os cristãos. Primeiro ele persegue os judeus olham para eles e falam: por que vocês estão perseguindo a gente? Não somos nós que estamos fazendo essa bagunça, são os cristãos, são esses caras que estão seguindo um Jesus doido aí, são eles que estão fazendo bagunça, vai perseguir eles. E aí Domiciano começa a perseguir os judeus como nunca havia acontecido até então. E aí ele começa a fazer espetáculo das mortes dos cristãos. E aí ele começa a trazer cristão para ser queimado, crucificado, para ser torturado na frente de todo mundo como espetáculo. Até o dia então que eles trazem quem diante do Domiciano? Joãozinho. Agora já um apóstolo respeitado, agora já um ancião, qual que é a palavra que ele usa para si mesmo? É um bispo, não... João. Ok. E aí João, ele já um homem, já de idade, é trago diante de Domiciano. Domiciano olha para a plateia, diz: eis diante de vós, o grande apóstolo de Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Vamos ver do que ele é capaz. Lembrando, só um adendo aqui, lembrando de que havia corrido uma ideia, uma fofoca, um boato, de que João não morreria. Vocês lembram dessa história? Não, né? Ok. Jesus ressuscitou, veio falar com Pedro: Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Jesus fala assim para ele: agora, enquanto você é jovem, você faz o que você quiser. Quando você ficar velhinho, vão te dizer para onde ir, querendo dizer para ele: você vai envelhecer e você vai sofrer na mão dos outros. E aí Pedro olha para o lado, né, como o grande Pedro, ele olha para o lado: tá bom, Jesus, eu te amo. E ele, Jesus, apontando para João, ele diz: e o que vai ser dele? Jesus fala: o que te importa, Pedro? Não é da sua conta. O que te importa? E se eu quisesse que ele vivesse até o dia que eu retornasse? E aí o evangelho ainda, a carta de Lucas ainda diz que não era que Jesus estava dizendo que ele viveria para sempre, mas de que, do que te importa se eu quisesse que ele vivesse? Só que correu o boato de que João era invencível, que Deus tinha dado para ele uma autoridade divina, e agora está ele diante de Domiciano para sofrer. Sabe como que Domiciano resolve torturar João? A história diz que ele trouxe um barril de óleo quente, de óleo fervendo, e falou: coxinha, frita ele. E a história diz que eles abaixaram João no caldeirão de óleo fervendo. Mas sabe qual que é o relato a respeito daquilo? De que João não amaldiçoou o nome de Deus e nem agonizou, mas ele continuou fiel ao evangelho que pregava. Em outras palavras, ele continuou a pregar o evangelho enquanto ele estava sendo afundado no óleo. Retiraram João, por quê? Ele não morreu. 300 graus para mais, ele não morreu.
E agora? Domiciano olha para ele, estranho, deveria ter morrido. Vamos fazer o seguinte, manda ele, já que ele não morre assim, manda ele para Patmos. E assim ele foi exilado para Patmos, entre os anos de 60 a 80, não se sabe muito bem quando. E aí João foi exilado, está lá em Patmos. Digamos que por milagre, nada aconteceu com ele, e ele não ficou distorcido na sua imagem, na sua aparência, com óleo quente, mas digamos que ele teve algumas marcas, pode ser? Vocês concordam comigo que pode ser? Não, né? Ok, eu vou fazer em discordância então. Alguém já queimou a mão com óleo? Dói para dedéu, né? Isso porque é só uma queimadinha, né? Agora, já viu pessoas que sofreram queimaduras e talvez grudou um dedo no outro, uma orelha fechou, o rosto grudou, o olho não abre mais? Já viu isso? É doloroso, doloroso de ver, doloroso de sentir. Vamos imaginar que João carregou algumas dessas marcas, não vamos dizer quais, nem porquê, nem como, mas vamos dizer que ele carregou algumas dessas marcas para Patmos. Agora nós temos um senhor de idade, com marcas de queimadura, numa pedra, numa pedreira, porque Patmos era praticamente uma pedreira, e era lá de lá que eles quebravam as pedras, que os prisioneiros quebravam, para pavimentar Roma. Então agora ele é prisioneiro do Evangelho, por causa do Evangelho, e ele está esperando a morte, por velhice, quebrando pedra, e sofrendo, até que Jesus volte, ou até que ele morra. E é nesse lugar que nós começamos a nossa história. Agora que eu vou começar a pregar, tá bom? Então abra lá em Apocalipse. Esse João é o Joãozinho, amadinho, tchutchuquinho de Jesus. Aquele que talvez os discípulos tinham dificuldade de amar, mas era aquele que Jesus tinha zelo, tinha amor por ele. Antes de abrir, antes de ler o que eu vou falar, bom, abra em Apocalipse 1, versículo 1. Essa é a primeira coisa que precisa adentrar na cabeça de todo cristão nos dias de hoje, especialmente no Brasil, onde o nosso livro de Apocalipse, a tradução ficou como Apocalipse. Então quando se fala Apocalipse, todos nós pensamos em besta, destruição, anticristo, marca da besta, dragão, prostituta, sol, lua, não é isso? Fala Apocalipse e a gente já pensa no fim do mundo, já pensa como se a gasolina fosse acabar um dia, né? Tipo, não é não? Tem gente que está se sentindo assim. Mas o capítulo 1, versículo 1 diz assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. Uau! Pensa comigo, nos céus, Jesus assentado à direita do trono de Deus, o Pai sentado em plena comunhão com o Filho e com o Espírito, fluindo em perfeita união na Trindade. Chegou a hora, chegou, Pai. Vamos lá então? Vamos. A quem nós iremos revelar a revelação de Jesus Cristo? Quem seria uma boa testemunha na terra? Quem seria confiável o suficiente para ser encarregado de transmitir tal mensagem às igrejas? Quem poderia, com autoridade, pregar aquilo que vai ver e enxergar e viver aqui nos céus, quando nós trouxermos Ele? Quem será? Jesus. Eu sei, Pai. A Trindade é perfeita, Ele não precisa dizer eu sei, nem Deus precisa perguntar quem, né? Mas se sabe exatamente quem vai ser convidado aos céus. João. Eu fico imaginando o dia que o nome de João
foi citado pela Trindade. Pensa nisso. Imagina se um dia Deus falasse assim: eu preciso de uma testemunha lá em Americana, a quem enviaremos? E ele citasse o teu nome. Uau! Tá aí, viu? Esse cara manda bem. João, ok. Então, o resto do versículo diz: e o fez conhecer através do seu anjo, para João, para que ele soubesse de todas as coisas que hão de acontecer. E foi assim que João recebeu a revelação de Jesus Cristo, ou o livro de Apocalipse. Então no capítulo 1 e 2, o capítulo 1 todo, é praticamente um resumo da apresentação que Jesus faz em todo o livro. Então todas as maneiras que Jesus se revelou, tanto à igreja quanto a João, é o que vocês leem aqui no capítulo 1. E aí eu quero que você abra no capítulo 4 agora. Capítulo 2 e 3 são as cartas às igrejas. Então João tem aqui o encargo de escrever mensagens específicas a igrejas específicas daquele tempo, e era necessário que aquelas igrejas recebessem a mensagem perfeita vinda da boca de Deus, e assim que fez. Assim que João escreveu. Depois que ele escreveu essas cartas a essas igrejas, foi aonde nós estamos no capítulo 4. Olha para você ver, em 10 segundos nós já estamos no capítulo 4, olha que benção. Não vai acabar tão tarde, né? Capítulo 4 diz assim: e depois dessas coisas. Bom, depois dessas coisas, precisa dizer o versículo 9 do capítulo 1. Ele diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Quem é esse que está falando aqui? Quem é esse que está escrevendo? João, certo? De quem ele está falando? Não sabe ainda? De Jesus, certo? Vamos fingir que eu não fiz essa pergunta para ver se existe resposta, tá? Uma forte voz como de trombeta. Quem que escreveu aqui? Ele estava falando de quem? Aí ficou mais bonitinho agora. Mas se era Jesus, por que ele não disse: e eu vi atrás de mim a voz do meu amado? Por que ele não disse: e de repente eu estava no dia do Senhor, e aquele a quem eu amava tanto, e eu esperava tanto para reencontrar, como eu ouvi a voz dele atrás de mim, eu corri para abraçá-lo. Não é isso que ele diz. Ele diz: e ouvi uma forte voz como uma de trombeta atrás de mim. E ele disse: quando eu virei, eu vi como o Filho de Homem. Que? Tá, não reconheci a voz de Jesus, mas quando eu olhei para Jesus, eu reconheci Jesus, certo? Essa deveria ser a história. Não era tão amado, ele não conhecia Jesus tão bem. Quando ele olha, ele não reconhece Jesus. Ele já não é o Jesus que lavou seus pés. Ele já não é o Jesus que comeu peixe com eles. Ele não é o Jesus que trocou ideia e pisou em lama junto com eles. Agora aquele Jesus tinha glória como do sol no seu esplendor. E ele está tentando cavar no meio dessa luz para tentar encontrar o que é isso que eu estou vendo. E ele diz no meio: já olhou para o sol algum dia? E você dá aquela esguichada de olho assim: que é isso? E ele é igual olhar para esses canhões aqui, ó, cega a gente de um jeito, que misericórdia. E aí você olha: eu acho que é um homem. E ele diz: esse homem tinha cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, e ele estava vestido de branco até o chão, na sua cintura tinha como um cinturão de ouro, e ele estava segurando em sua mão 7 estrelas, e ele estava caminhando entre 7 candelabros, e de sua boca saía uma espada de 2 gumes, e ele diz assim: eu ouvi a sua voz, eu vi sua aparência, e eu não dei conta, eu caí como morto diante dele. Morreu. E ele estava ali, a vida saiu dele. Ele não foi capaz de
de segurar a tamanha revelação do seu amado. Ele nunca tinha ouvido, nunca tinha visto Jesus daquela maneira. E aí Jesus vem, encosta nele e diz: relaxa, seja fortalecido, porque eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu morri, mas eu vivo. E exatamente essa afirmação foi que fez com que João: eu sabia que era você, eu sabia, você conseguiu, você não é mais Jesusinho, você não é mais um nazireu, um nazareno, você não é mais o Jesus, filho de José carpinteiro, você agora é o grande eu sou, você agora chegou à autoridade máxima, você conseguiu o que você foi fazer. E Jesus agora ele dá a mensagem para João, e João escreve. Então esse era o pano de fundo do que estava acontecendo. Primeira vez, capítulo 4, no capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas que acabaram de acontecer, eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz de quem? Jesus. Vocês já estão com sono, gente? Está faltando gasolina aí? Fica comigo, por favor, ok? E ele diz assim: eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que tinha falado comigo, com uma voz de trombeta, estava falando comigo de novo e disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. Jesus estava ditando as palavras para João. João acabou de escrever. Ele diz: depois de tudo isso, eu olhei, vi uma porta aberta no céu, seja lá como isso aconteceu, o que é que ele estava vendo. Lá em cima estava a voz que estava aqui embaixo ditando para ele. Jesus já não estava mais aqui, Jesus estava lá no céu, olhando para baixo para ele e dizendo: João, sobe aqui. Isso não foi um convite. Eu sempre li isso como se Jesus estivesse dialogando com João. João, cara, tem bastante coisa aqui em cima para te mostrar, você quer ver? João, você quer subir aqui para eu te mostrar o que vai acontecer? Não foi isso que aconteceu. A palavra diz que a voz disse: João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ele disse: imediatamente eu estava no céu, arrebatado, subiu pela porta, e agora ele está imediatamente. Quando eu olhei, um trono firmado no céu. Vamos ponderar isso, gente. Por um segundo que seja, pense no que realmente aconteceu com João aqui. João foi arrebatado aos céus, e nós sabemos que enquanto ele estava lá, ele estava com sentidos. Então ele estava vendo, sentindo, cheirando, tocando, ou falando, conversando, tendo sensações internas e externas, espirituais ou não. E ele chega agora diante do trono de Deus, não de um trono, o trono de Deus nos céus. Imagina o que ele sentiu. Será que ele arrepiou? Vocês já ouviram qual é a declaração que Ezequiel fala a respeito dos anjos e dos querubins? Ele faz uma citação até dos anjos, enquanto eles batem a asa, e o som deles é ensurdecedor. Imagina. Eu não sei fazer. Não, também não deu, né? Imagina na sua cabeça agora o som de asas de anjos batendo. Será que estava frio? Será que estava quente? Será que as luzes no céu, a primeira vez que elas entraram no globo ocular de João, e ele começou a enxergar luzes diferentes que na terra não tem? E cores diferentes que talvez geravam emoções nele que ele nunca sentiu antes?
e a mente dele está sendo inundada de informações que ele nunca recebeu antes, e ele agora foi levado aos céus, e aquilo para ele já era suficiente. Deus, não precisa nem me mostrar o que vai acontecer, isso aqui já é suficiente, eu não preciso nem dar um passo para um lado ou para o outro. E ele olha diante dele um trono, firmado nos céus, e ele diz, a semelhança daquele que se assentava sobre o trono, era como esmeralda, safira, jasper, sardônia, com pedras preciosas que eu não sei explicar. Ao redor do seu trono tinha um arco verde, da cor de esmeralda. Aquele que se assentava sobre o trono, eu não tenho palavras suficientes para falar a respeito dele. Ele é transcendente, ele é totalmente fora da caixinha. O homem não deveria nem ser permitido falar a respeito desse ser assentado sobre o trono. Mas ele está sentado em um trono, e do seu trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Nós não estamos falando de Deus, gente, da cadeira onde Deus se assenta, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Eu fico pensando, no dia em que Deus criou os céus e a terra, no dia em que Deus criou os céus, e ele era tudo, era um nada, e ele falou, vou criar um trono. Como ele imaginou esse trono? Ele fez o projeto, faz o trono, e ele imaginou um som surround, tipo Dolby System, tipo, eu quero me assentar numa cadeira, e eu quero que vozes saiam dela. Eu fico pensando, que vozes? Vozes de quê? De quem? Falando o quê? Declarando o quê? Ou cantando o quê? Ou assobiando o quê? Cochichando o quê? O que é que essas vozes estão falando? Será que ele ouviu vozes de um coral? E era a voz do trono? Ou elas estavam dizendo, santo, 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 magnífico, transcendente, puro, justo. E elas começavam a falar a respeito das características de Deus. Trovões. O que João sentiu? Será que João tremeu igual Moisés, que nós falamos ontem? Será que João... Será que é hoje que eu morro? Os meus olhos viram Deus. Será que ele sentiu o que Isaías sentiu? Sou um homem impuro, de lábios impuros, que vim de um povo impuro. Os meus olhos viram o rei, e ele teve misericórdia para comigo, e eu não morri. E ele olha o trono, e ele diz assim, e ao redor do trono, 24 outros tronos. Nesses 24 tronos, haviam 24 anciãos assentados sobre os tronos, e esses senhorzinhos de idade, esses velhinhos assentados sobre esses tronos, eles tinham coroas em suas cabeças, e eles eram vestidos de branco, e eles eram como juízes ao redor de Deus, e eles estavam ali para trazer justiça e dignidade ao próprio trono de Deus, em outras palavras. E eles se assentavam, e eles observavam o próprio trono real de Deus. Eu imagino o que passava na cabeça desses seres, desses 24 anciãos, enquanto eles pensavam, a mim me foi dado um trono, diante do trono de Deus. Pensa na humilhação. A gente olha para eles e a gente pensa, meu Deus, que honra esses homens têm. Imagina a humilhação de se assentar em um trono, diante do trono de Deus. Quem sou eu? Deus me deu um trono, Deus me chamou de rei, me deu uma coroa. Deus, não, eu não mereço. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou, mas eu não mereço, né? E nós vemos que isso é real, o sentimento deles, nós vamos ver já já. E aí ele diz assim, esses tronos estavam ao redor do trono de Deus, e no centro do trono,
e ao redor do trono, 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes tinham 3 pares de asas, 4 rostos, um de leão, um de boi, um de águia e um de homem. Eles são chamados seres viventes, porque João não encontrou uma categoria para colocar eles. João, querubim? Não. Serafim? Anjos? Não. Vamos chamar eles de bichos que respiram. Se fosse um mineiro, ele ia chamar de bicho. 4 bichos. E esses bichos eram cheios de olhos. Nas pernas, no peito, nos braços, nas asas. Olhos para todo lado. Esses seres viventes tinham sido colocados diante do trono, com uma incumbência máxima, nos céus e na terra. Ninguém, nem no céu nem na terra, tinha sido criado como esses seres viventes. Nem mesmo o homem. Deus deu a esses seres viventes olhos o suficiente para que eles observassem 360 graus ao redor deles, enquanto eles permaneciam com seus olhos fixos no trono o tempo todo. Imagino que eles já viram, imagino que eles já ouviram, imagina enquanto eles olham um para os outros, com os seus 4 rostos, e o resto dos olhos observando ao redor no céu, os anjos voando, os anjos servindo, 24 anciãos, e o tempo todo eles estão presentes diante do trono de Deus. Eu gosto de dizer que esses 4 seres viventes são sacerdotes. São sacerdotes no céu, porque eles foram criados exatamente para a função sacerdotal de observar, testemunhar com seus olhos e testemunhar com sua boca. Aquilo que eles veem é aquilo que eles declaram. Por isso eles estão ali. E João ouve alguém dizer para ele: se você está tentando contar o tempo, esquece. Eles estão aí. Poderiam, mas eles escolheram nunca sair de diante do trono. Por quê? Eles ficam ali cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu canto. Ele é santo, Ele é transcendente, não há outro como Ele. Ele é o grande eu sou, Ele existe por si mesmo, Ele é transcendente, Ele é maior do que a criação, Ele é maior do que o céu. Os céus não conseguem conter a sua glória, nada é como Ele. Ele é criador e o resto é criação. Ele é separado de tudo, Ele é santo. Dia e noite observando a santidade de Deus. Como um ser consegue existir assim? Existindo com a capacidade de receber impactos da glória de Deus dia e noite. As ondas da majestade de Deus lavando eles dia e noite. Enquanto eles assistem aquilo, talvez um novo aspecto da glória de Deus enche o coração dele, enche os olhos deles, e eles são fascinados em todos os olhos, por uma espécie diferente de amor. Oh, santo! E eles começam de novo: Santo, Santo, Santo. E quando eles testemunham com sua boca aquilo que eles testemunharam com seus olhos, avivamento enche os céus. Oh, peraí, você está falando que avivamento enche os céus? Estranho isso, né? Sabe o que acontece? A palavra diz que todas as vezes que os seres viventes cantam Santo, 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 então os 24 anciãos que se assentam nos 24 tronos lançam suas coroas diante daquele que se assenta no trono, se prostram no chão e gritam: digno! Digno, Ele é digno, Tu és digno. Em outras palavras, eu estou num trono, eu tenho uma coroa, mas eu não mereço.
Ele é digno e eu não. Ele merece ser adorado e eu não. Só que esses 24 anciãos têm um destino além do que eles gostariam, talvez. Não vou dizer dessa forma. Mas olha só, eles têm uma coroa bumerangue, uma coroa que não vai embora, e eles lançam sua coroa. 10 minutos depois, os seres viventes, santo, e a coroa já está de volta na sua cabeça. Não, eu não mereço. E Jesus disse: eu coloquei uma coroa na sua cabeça. Ele disse: mas é tua. Eu sei, eu coloquei na sua cabeça. Não, mas você é digno, porque você é santo, porque tudo foi criado por ti, para ti e através de ti. O Senhor é o grande Deus do universo. Quem somos nós para reinar diante de ti? E João assim: uau, uau, uau. O Senhor confia em mim. O Senhor me trouxe para dentro da sua casa, da sua habitação, para testemunhar coisas que nenhum ser humano havia observado antes. O Senhor confia que essa mensagem seja dada às igrejas, para que eles compreendam a teu respeito, e o Senhor confia que eu vou entregar isso para eles. João sendo tomado pela misericórdia, pela graça de Deus, e João para ali de repente, ele diz assim, e do nada, aquele que se assentava sobre o trono, esticou o seu braço, sua mão direita é levantada, e ele enxerga um livro, um rolo, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e todo mundo faz assim, não, ninguém olha para o livro. João fica preocupado, o que está acontecendo? De repente aparece um forte anjo, um anjo forte. Vamos pensar, o que significa um forte anjo? Um anjo normal lançou uma estrela no mar, um anjo normal acorrenta Satanás e lança ele no abismo, no final do livro. Um anjo forte aparece diante do trono e grita: quem é digno? Quem é digno de tocar, de tomar ou de olhar para o livro que está na mão direita do que se assenta no trono? Imediatamente todo mundo: quem é digno? 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 E a pergunta ecoa por toda a eternidade, eternidade passada, eternidade futura, nos céus, na terra, debaixo da terra. E eles procuram no Google, quem é digno? 0 resultado, absolutamente ninguém. E João começa a chorar. Tudo isso que eu vi, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, todos esses anos esperando, foram em vão? Não há ninguém digno de tomar o livro da mão daquele que se assenta no trono para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus planos para o povo de Deus? Ninguém foi encontrado digno, nem mesmo esse com voz de trombeta, com voz de muitas águas. E ele chora amargamente, até que um dos anciãos vem a ele: João, fica tranquilo, nós encontramos um foi achado digno. Quem? O leão da tribo de Judá. Ele prevaleceu, João, ele é digno. E João diz assim, ele disse o leão da tribo de Judá, e quando eu olhei, eis um cordeiro. Peraí, você não disse um leão? Eu estou vendo um cordeiro.
que parece ter sido morto. Exatamente, João. O leão é o cordeiro, é o Deus que se fez carne, é o rei que se fez servo, é Ele, exaltado acima dos céus, dado a Ele um nome acima de todo nome, que nem os anjos poderiam ter, João. Este cordeiro, tendo sido morto, Ele é o único que passou pelo processo, Ele é o único que venceu a morte, Ele é o único que ressuscitou, Ele é o único que não teve pecado, Ele é o único ser não criado que criou a si mesmo para salvar vocês criados. Somente Ele poderia fazer, e Ele fez, João. E João fica olhando, enquanto aquele cordeiro caminha ousadamente, e ele mete a mão no livro que está na mão daquele que se assenta no trono, e a palavra diz, e ele tomou o livro da mão do que se assenta sobre o trono. Tomou? Se fosse eu escrevendo a história, eu diria, e ele suplicou, ó soberano Deus, concede-me a dignidade de tomar o livro, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele fez, tanto ele quanto o pai. O pai olhava para ele e falava, não tem ninguém como você. O filho olhava para o pai e dizia, eu fiz o que me pediu, papai. Eu sou você, você em mim, nós um. Eu vou cumprir tudo que está no seu coração, porque eu sou a fiel testemunha, eu sou o primogênito dos mortos, eu sou a luz do mundo, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou o princípio e eu sou o fim. Já pensou nisso? Ele não diz eu estou no princípio e eu estou no final, eu sou o próprio princípio, e se houver um fim, eu sou ele. Ninguém entra antes de mim, ninguém sai depois de mim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E Jesus toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, Deus soberano. O pai olha para ele, é teu? Tudo que está no meu coração é teu, tudo que eu tenho para cumprir é teu, está na tua mão agora. O resto do livro de Apocalipse, se você nunca leu, são 7 selos sendo abertos, são 7 trombetas sendo tocadas, são 7 taças sendo derramadas, até que no final, tudo isso que precisava acontecer, era somente, unicamente, exclusivamente, para que Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, tivesse você. O final da história em Apocalipse 19 é, finalmente, a noiva se fez pronta, finalmente, as bodas do Cordeiro chegaram, finalmente, Deus habita com seu povo. E é essa declaração em Apocalipse 5, quando os seres viventes, os anjos olham para Jesus e eles declaram, tu és digno de tomar o livro, porque tu morreste, e com o teu sangue, você gastou o seu sangue, a sua vida, para comprar homens de toda língua, tribo, povo e nação. Para que, Jesus? Para que eles fossem feitos sacerdotes e reis diante do nosso Deus. Para isso ele morreu, para isso ele ressuscitou, para isso ele ascendeu aos céus, para isso ele tomou o livro da mão do trono, daquele que se assenta no trono, para que ele tivesse você por inteiro. Absolutamente tudo de você ele quer. Vamos ficar de pé? Jesus
maior dos mandamentos? Fácil. Ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua habilidade, com toda a sua energia, com tudo o que você é. Por quê? Porque Ele é digno. Por quê? Porque Ele é digno. O sangue de Jesus vale mais do que o universo, vale mais do que toda a criação, e Ele gastou o seu próprio sangue para comprar você para Ele, porque você estava vendido como escravo da morte, porque você estava vendido como escravo do pecado, e não havia ninguém que pudesse te salvar, não havia ninguém que pudesse te resgatar, não havia ninguém que pudesse pagar tal valor, porque o valor era grande demais para ser pago, e ninguém havia que pudesse te resgatar. Você estaria condenado para a eternidade, longe do amor de Deus. Papai, eu quero as nações por herança. Papai, dai-me aqueles que eu criei, me dá eles, e eu tornarei a te dar. Deixa que eu os tenha, e eu entregarei a você como sacerdotes, e eles vão reinar comigo, papai. Eles vão ser teus filhos para sempre, eles vão ser minha noiva para sempre, eles vão ser sacerdotes para sempre. Nós reinaremos juntos, nós seremos teus servos juntos.